Povo de Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui novamente e neste vídeo eu quero trazer os 7 estágios da prova de Jó. Quem não conhece a história de Jó, irei ler somente um versículo, Jó capítulo 1, versículo 1, para em seguida nós meditarmos e nós aprendermos sobre os 7 estágios da prova de Jó. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas, querido, este homem íntegro, reto e temente a Deus que se desviava do mal, ele passou por um momento de muitas dificuldades. Com a vontade permissiva de Deus, Deus permitiu que a sua saúde fosse tocada. Deus permitiu que ele fosse provado. Olha, querido, o que você está passando agora, não olhe nem para um lado nem para o outro, olhe somente para Jesus. Deus pode lhe dar o escape. Deus pode lhe dar a solução de todos os seus problemas. Olhe somente para Jesus. Veja os exemplos de Jó. O primeiro estágio da sua grande prova foi a perda dos seus bens e de seus filhos. Ele tanto perdeu seus filhos como todos os seus bens. Como isso já não bastasse, houve o segundo estágio da sua grande prova. Ele perdeu a sua saúde. Queridos, muitas vezes nós perdendo nossos bens, temos saúde para tentarmos conseguirmos novamente. Mas o segundo estágio da prova de Jó foi que ele perdeu a sua saúde. Mas mesmo assim, ele permaneceu íntegro. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel. E que o Senhor possa tocar no teu coração, possa tocar na tua alma, que nós devemos crer no Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Que Ele está conosco todos os dias, em todas as situações da nossa vida. O terceiro estágio da prova de Jó foi a apostasia da sua esposa. Queridos, no capítulo 2, versículo 9, Jó ouve de sua esposa algo que ele não queria ouvir. Ele ouve. A sua esposa olha para ele e diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Já não bastasse ter perdido seus bens, ter perdido seus filhos, ter perdido a sua saúde. Muitas vezes uma esposa serve como um amparo para o marido, serve como um auxílio para o marido, para que ele se levante, para que ele se erga novamente. Mas Jó perdeu esse amparo. Ele perdeu esse amparo. A sua esposa olhou para ele e com uma expressão apóstata, de desvio da fé, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas isso não abateu a Jó. Jó era um homem que cria em Deus. Ele não ouviu sua mulher. Ele não ouviu a voz da sua mulher, que pedia para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Porque Jó sabia, irmão. Ele determinada vez disse que eu sei que o meu Redentor vive. E em outra determinada vez ele chegou a dizer que ainda que ele me mate, nele confiarei. Isso é que é exemplo de fé. Isso é que é exemplo de confiança. Devemos crer, devemos confiar no Senhor, porque Ele ainda é o nosso amparo. Ele ainda é a saída. Ele ainda é o escape. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto estágio da prova de Jó foi a perda da sua reputação. Queridos, foi uma prova muito longa, uma prova muito extensa. E através desta prova, Jó ficou sem reputação. Vamos comprovar isso na palavra de Deus. Jó, capítulo 19, versículo 9. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Você pode acompanhar junto comigo. Jó 19, 9. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça
a coroa. Veja bem o que foi que Jó disse. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Há tantas pessoas por aí, queridos, que quando se acham abalado até a sua reputação, eles desistem de tudo. Mas eu tenho um conselho para você: permaneça confiando no Senhor. Há pessoas por aí que só querem viver de status, que só querem viver de posições. Mas Jó era um homem rico. Imagine a condição de Jó neste momento: sentado, chagado, sem filhos, desamparado da esposa, mas ainda cria, ainda confiava, ainda tinha a certeza de que o Senhor era com ele. Vamos ver outro estágio da grande prova de Jó. Quinto estágio da prova de Jó é a perda de seus amigos. Sim, queridos, quinto estágio da prova de Jó, a perda de seus amigos. Vamos ver uma porção da palavra de Deus que comprova isso. Jó, capítulo 19, versículo 19. Acompanhe junto comigo. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. É interessante, né, queridos? Enquanto tinha regalias, enquanto tinha riquezas, enquanto podia, os amigos estavam ali perto. Digo eu, queridos, na verdade não são amigos, são conhecidos. Porque na hora da necessidade é que verdadeiramente nós devemos conhecer nossos amigos. Mas quando Jó mais precisava, mas quando Jó estava precisando ao extremo, até de um conselho, até de um afago, até de uma palavra de ânimo, apareceram sim, abre aspas e fecha aspas, alguns amigos que lhe culpavam a todo instante. Diziam que a culpa era dele, que ele só estava naquela situação porque ele merecia. Mas Jó permaneceu firme, permaneceu íntegro. Existia, como todos conhecem, 3 amigos, entre aspas, um chamado Elifaz, outro chamado Bildade, outro chamado Zofar, que a todo instante, que a todo momento, indagava Jó, dizendo a Jó que toda aquela culpa dele estar daquele jeito era dele. Mas Jó sabia quem era ele. Jó conhecia a integridade dele. E isso mesmo lhe abalando, porque ele abalava, querido. Quem não se abala quando vê tudo contra si? Quem não se abala? Mas ele permaneceu de pé, ele permaneceu firme na sua fé. Ele de maneira nenhuma vacilou quanto à sua fé. Sim, existe texto na qual ele diz que até o seu nascimento deveria não ter acontecido. Mas, queridos, vamos dar razão a Jó por um momento. Suportaria você estes momentos de adversidade? E permaneceria você com a mesma fé? Vamos ver outro estágio da prova de Jó. Sexto estágio da prova de Jó. Ele foi repreendido pelo Senhor. Já imaginou, queridos? Foi provado pelo Senhor e logo em seguida, depois de tudo, ainda foi repreendido pelo Senhor. Mas sabe por quê, querido? De tanto aqueles amigos lhe cercaram. Amigos entre aspas, como eu disse, como Bildade, como Elifaz, como Zofar. E ainda não tinha falado de outro que veio depois, que era mais novo, chamado Eliú. Depois de todos esses amigos lhe indagarem e lhe incentivarem a dizer alguma coisa, Jó quis se justificar. Quem somos nós, queridos, para nos justificarmos diante de Deus? Aí no capítulo 38 do livro de Jó, o Senhor começa
a repreender Jó, a partir do capítulo 38. Vamos ver um pouco da repreensão do Senhor. Capítulo 38, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, repreendeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimentos? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Versículo 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tem entendimento. Então, queridos, o homem não pode se justificar diante de Deus. E Jó, mesmo querendo se justificar diante de Deus, ele ouviu toda a repreensão de Deus e pediu perdão e se humilhou na presença de Deus. E por se humilhar na presença de Deus, vamos ver um pouco da humilhação de Jó, capítulo 42. Quando Deus o repreendeu, no capítulo 42, ele se humilhou diante de Deus e disse, capítulo 42, versículo 5 diz: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 2 que antecede o que eu li, diz assim: Quem é aquele, como disseste, e que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vejam a humildade de Jó. Mesmo ao seu ver tendo razão, mesmo ao seu ver tendo padecido tudo aquilo sem merecer, tentou se justificar e foi repreendido pelo Senhor. E ele entendeu que diante de Deus ninguém se justifica. E ele se humilhou perante a presença de Deus. É o que falta em cada um de nós, é nos humilharmos e compreendermos que o Senhor só dá o que nós merecemos. E compreendermos que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E que jamais, jamais Ele nos desampara. Então, por se humilhar na presença de Deus, houve o 7º estágio da sua prova. É a tão sonhada vitória. Vamos ver. Capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes ele possuía. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e por isso o Senhor lhe deu o dobro de tudo. Queridos, isso nos traz uma reflexão. Isso nos traz uma reflexão de vida, para que nós venhamos a entender. Veja só, os 7 estágios pelo que Jó passou. Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, bendito seja Deus. A sua esposa apostatou, ele perdeu todos os seus amigos, a sua reputação foi embora, foi repreendido pelo Senhor, mas se humilhou perante a face do Senhor e por isso o Senhor lhe garantiu a vitória. Porque se humilhando diante do Senhor, ele ainda encontrou forças para orar pelos seus amigos. Não deixe que as adversidades da vida mude o foco da tua vida. Não deixe com que as provações da vida mude a tua fé. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Tudo vai passar. A tua prova tem passado por fases também. Mas espera pela 7ª, última fase, a fase da vitória. Queridos,
um conselho que temos que ter como exemplo da vida e da prova de Jó. Devemos permanecer firmes e confiantes que Deus ainda resolve tudo e que Deus em Cristo abençoe a cada um.